Nesta terceira parte, falaremos sobre aplicações, como encontrar máximos e mínimos e ponto de inflexão de uma função e veremos um problema de otimização. Voltamos ao código. Bem, vamos apagar tudo que fizemos anteriormente. E agora vamos focar em pontos de máximos e mínimos. Bom, também o ponto de inflexão. Vamos voltar para a nossa função exemplo. Então, redefinindo ela, vamos encontrar os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São os pontos que zera a primeira derivada. Então, eu preciso definir a primeira derivada como uma função e tenho que encontrar quais são os pontos que zera. Então, nesse caso, eu uso o comando solve. Solve igual a função igual a zero. Esses são os pontos que zera a primeira derivada. Temos dois pontos. Se eu quiser depois utilizar esses dois pontos, eu preciso guardá-los. Então, eu vou guardar num X maiúsculo, usando aqui dois pontos. Eu vou armazenar o resultado deste solve em X maiúsculo. Se eu quiser encontrar o primeiro valor, eu ponho X entre colchetes 1. E se eu fizer X entre colchetes 2, eu colho o segundo valor. Então, vamos para o teste da segunda derivada. Precisamos fazer o quê? Precisamos definir a segunda derivada de novo como uma função. E vamos aplicar os pontos críticos desta função. Então, primeiro o ponto crítico x1, armazenado aqui na posição 1, é o 3 menos raiz de 2. Eu quero que seja com aritmética de ponto flutuante. Então, o resultado deu menos 8,41, ou seja, a segunda derivada aplicada neste ponto crítico deu negativo. Então, isto significa que este é um ponto de máximo pelo teste da segunda derivada. Então, x1 é um máximo local. E se a gente aplicar x2 na segunda derivada? Deu positivo. Então, isso significa que é um máximo, que é um mínimo local. Deu positivo, é um mínimo local. Bem, fazendo uma correção aqui, aqui é x2, x2 é mínimo local. Bom, também poderíamos fazer o teste da primeira derivada, que consiste em saber a inclinação da Terra da reta tangente antes e depois do ponto crítico. Então vamos fazer isso. Vamos pegar pontos antes e depois aqui. Com relação ao primeiro ponto crítico, vamos pegar 3 menos 1,5, que é menor do que 3 menos raiz de 2, que é menor do que 3 menos 1,4. Assim temos o primeiro resultado, a primeira inclinação deu positiva, depois zero, depois negativa. Isso é característico de ponto de máximo. Antes estava positiva, estava crescendo o valor da função, parou de crescer e depois começou a diminuir o valor da função. Então, isso é característico de ponto máximo. Então, pelo teste da primeira derivada, coincide com o teste da segunda derivada, que x1 é um máximo local. O segundo ponto crítico, pegamos também o valor à esquerda e à direita.
3 mais 1.4, que é menor do que 3 mais raiz de 2, que é menor que 3 mais 1.5. E aí temos que à esquerda o valor da derivada deu negativo, e depois deu zero, e depois o valor à direita deu positivo. Então isso é característico de mínimo local. Então coincide lá com o teste da segunda derivada. x2 é um mínimo local. Além disso, podemos encontrar pontos de inflexão. Vamos aos candidatos ao ponto de inflexão. Quem são os candidatos? São quem zera a segunda derivada. Então vamos aqui zerar a segunda derivada. Aqui deu só um valor, x igual a 3. Mas se fosse vários valores, seria bom a gente armazenar para depois pegar os correspondentes valores. Vou armazenar, fazer que nem anteriormente. E aí analisar a concavidade à esquerda e à direita do ponto de inflexão. Então, se o valor é 3, eu vou subtrair desse valor o candidato a ponto de inflexão, que é 3, vou subtrair 0.1 à esquerda e vou somar 0.1, pegar ponto à direita. E aí temos que a concavidade antes era negativa e depois ficou positiva, ou seja, teve uma mudança de concavidade da esquerda para a direita. Se teve uma mudança de concavidade, quer dizer que é ponto de inflexão. Independente de mudar de positivo para negativo, negativo para positivo, mudou a concavidade, já é ponto de inflexão. Então o x igual a 3 é ponto de inflexão da função f. Então vamos desenhar a função com seu ponto de máximo, seu ponto de mínimo e o ponto de inflexão. Então aqui primeiro definindo a função, aqui depois o ponto de máximo, depois o ponto de mínimo e aqui o ponto de inflexão. Aí temos o gráfico com os 3 pontos aqui, preto ponto máximo, aqui ponto mínimo, vermelho, e em verde o ponto de inflexão. Com isso, com as ideias de pontos de máximo, pontos de mínimos, vamos para problemas de otimização. Pegarei um problema do livro do Stuart. Com o enunciado: um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa cercar ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Então vamos fazer um esboço da região, também utilizando o máximo. Então o esboço vai ficar da seguinte forma. Aqui temos o rio, temos aqui a cerca ela é retangular, ela vai ter 3 lados, utilizando aqui a cerca, e o rio não precisa ter cerca. O que o problema quer? A área máxima com essa quantidade de cerca. E esta área é uma área retangular. Então, se é uma área retangular, este lado é igual a este, chamaremos de x, e aqui y. Quem que é a área deste retângulo? Base vezes altura. Então, a área eu vou definir como uma função de x e y, que é x vezes y. Essa é a área A. Eu quero saber quem que é o valor máximo dela.
Bom, nós temos uma quantidade limitada de cerca, 1.200 metros. Mas essa cerca, ela consiste de que tamanho? X mais y mais x, ou seja, 2x mais y. Então, eu vou definir essa equação. Vou chamar de cerca, 2x mais y igual a 1.200. Vou assumir que o valor de y tem que estar entre 0 e 1.200, porque se eu zero aqui, o y pode ser no máximo 1.200, se eu zerar o x. Então, eu vou assumir valores de y que são maior do que 0 e menor do que 1.200. Também vou assumir valores para y, para x, entre 0 e 600. Porque se eu zerar o y, o x pode ser no máximo 2x igual a 1.200, então pode ser no máximo 600. Então, temos aqui restrição x, restrição a y. Com a equação da cerca, nós podemos definir uma função y que depende de x, isolando y na equação cerca. Então, aí temos que nossa y é igual a 1.200 menos 2 vezes x. E então, podemos definir a nossa área, que eu vou chamar de A maiúsculo R minúsculo, como sendo uma função só de x. Porque eu vou pegar esta função y, vou substituir aqui na função área. Eu chamei só de A. Então, y é uma função de x. Então, nós vamos resultar em só uma função de x quando substituir y nesta expressão da área. Então, eu vou reescrever a minha expressão área, que eu vou chamar A maiúsculo R, só como uma função de x. E essa substituição vou pedir para o Máximo fazer. No lugar do y, vou colocar a função y de x. Aí, pronto. Definimos. Queremos encontrar a área máxima. Então, queremos maximizar esta função, ou seja, encontrar o ponto de máximo. Para isso, precisamos encontrar os pontos críticos. Então, precisamos saber quem é a primeira derivada dessa função. Então, usando o comando diff. Esta é a primeira derivada. Quem são os pontos críticos? São os pontos que zeram essa primeira derivada. Então, eu vou usar o solve e igualar a primeira derivada igual a 0. E vou armazenar aqui nos pontos críticos, que eu chamei aqui de pontos críticos. Só teve só teve x igual a 300. E vamos fazer o teste da segunda derivada. Vamos pegar a segunda derivada, definir também como uma função. E o resultado já deu menos 4. Ou seja, qualquer valor de x que a gente colocar aqui vai ser menos 4. Ou seja, vai ser um ponto de máximo, porque a segunda derivada deu negativa. Mas vamos fazer essa substituição, porque se tivéssemos mais valores, mais pontos críticos, teríamos que testar um por um. E aí a gente então teria que substituir os valores armazenados aqui no ponto crítico na segunda derivada. Como aqui só tem então vamos substituir só um valor. Então deu menos 4, de fato. Então esse ponto crítico, segunda derivada deu menos 4, é um ponto de máximo. E é um máximo global. Só tem um ponto crítico. E esse um ponto crítico é global. Este valor também é um ponto de máximo. E os extremos, se a gente substituir o valor de 0
na função e o valor de 600, nós vamos ver que esses valores, o f é menor do que este ponto crítico. Tá? Mas este é o máximo global. Isso encontramos o valor de x. E quem é o valor de y? Bom, o valor de y, o que a gente tem que fazer? Substituir o resultado, o x igual a 300, que é o nosso ponto máximo, na equação cerca. Cadê a equação cerca? Está aqui, 2x mais y igual a 1.200. Então, eu vou substituir 300 na equação cerca. Então, x igual a 300 na equação cerca, a y mais 600 igual a 1.200. E então, neste resultado, vou subtrair 600. Aí temos y isolado, y igual a 600. Então, os valores de x e y que maximiza esta área é x igual a 300, y igual a 600. Que dá aqui valor de área. Se eu voltar lá na primeira definição da área, é x vezes y, substituir aqui o valor 300 e o valor 600, nós vamos encontrar a área máxima, 180 mil metros quadrados. Voltando a desenhar a nossa área, agora com os valores. E aí temos o nosso resultado. x300, x300, y600, tudo em metros. A área máxima, 180 mil metros quadrados. Para esta quantidade de cerca 1.200 metros. Então é isso. Temos um problema de otimização resolvido com o software Massa. Por esta semana é só. Até mais.